E aí, desbravadores, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, eu tava aqui sem fazer nada, resolvi passar a especialidade de biossegurança para vocês. Na verdade, eu estou estudando, então a melhor forma de reter um conteúdo é passando ele para outras pessoas. Então vem comigo que eu vou te ensinar e vou te ajudar algumas coisas sobre essa especialidade. Primeiramente, a gente tem que definir alguns termos aqui para a gente começar. E o primeiro termo que a gente vai definir junto aqui é aerossóis. Se você não sabe o que é aerossóis, basicamente são partículas que ficam circulando no ar e são microscópicas, tipo você não pode ver, a não ser que você tenha um microscópio. E o que é que tem de mais nessas partículas? É que elas podem carregar tanto elementos químicos no ar, como biológicos e também radioativos. Isso é um pouquinho perigoso, rapaz. Primeiro termo definido, fácil, né não? Segunda coisa, o que é biossegurança? Para você que não sabe, o termo bio significa vida. O termo segurança você sabe o que é. Então, numa tradição meio literal e esquisita, é tipo a segurança da vida. Há pessoas que trabalham em locais um pouco perigosos demais. Elas têm que ter várias medidas de segurança ali para que elas não corram o risco de ter ferimentos ou até morrer por ali. Então, biossegurança é basicamente um conjunto de medidas ali de proteção ali para ou prevenir ou eliminar ou minimizar o risco de acontecer algum tipo de acidente ali. Em algum dos lugares que pode acontecer isso é tanto em lugares que estão ali sendo produzidos novas tecnologias, ou algum lugar que está fazendo algum tipo de pesquisa ou produção de alguma coisa, até mesmo de ensino, né? Alguns químicos ali estão dando aula de química e tem que ter alguns cuidados com aqueles produtos químicos ali que podem causar algum acidente. Isso pode prejudicar tanto o ser humano quanto o meio ambiente e também ali algum animal, se tiver a ver com o experimento, ou se tiver algum animal próximo, e até mesmo o próprio produto que esteja se produzindo ali ou que esteja se trabalhando com ele. Agora vamos definir o que é incidente, que é diferente de acidente, tá? Se você não sabe. Então, às vezes, nesses trabalhos complicados aí, pode acontecer que tenha o risco de acontecer algum tipo de acidente, mas sem danos imediatos ao trabalhador. Isso é o que diferencia de acidente, que já tem um dano ali no acidente. No incidente é uma possibilidade. Mas também que se não cuidar, esse incidente pode se transformar num acidente. Então é preciso ter cautela quando estiver trabalhando ali. E aí duas coisas bem básicas. Os incidentes biológicos são causados por agentes biológicos. Já os incidentes químicos são causados, adivinha? Por agentes químicos. Outra coisa que você precisa saber, o que são agentes de risco ou agente de risco. Eles vêm em 4 tipos: químico, físico, biológico e radioativo. Então, agente de risco é qualquer tipo desses componentes que pode comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou do produto que esteja se trabalhando ali no momento. Outra coisa que não é tão difícil assim é o material biológico. O que seria um material biológico? É qualquer material que ele tenha informação genética nele e seja capaz de se autorreproduzir. Alguns exemplos: bactérias, fungos, vírus, filamentos, leveduras e protozoários. Basicamente esses aí. Eu também não vou dar tudo de mão beijada não para você, então vai pesquisar mais. Agora vamos definir o que é acidente. Incidente você já sabe o que é. Agora acidente é qualquer e todo evento anormal dentro de um local de trabalho, que pode causar algum dano ali, ou na empresa, tal, ou em alguém que esteja ali. Tipo, alguém se feriu, então isso é um acidente, causou dano à propriedade ali, também é um acidente, beleza? E esses acidentes eles devem ser investigados para que não aconteça aí de ter outros acidentes ali em decorrência daquele mesmo ali. E como você já sabe, os acidentes biológicos eles são causados pelo quê? Por agentes biológicos. E os acidentes químicos são causados pelo quê? Agentes químicos. Tá, os agentes biológicos basicamente são tipo sangue ou algum tipo de fluido corporal. E os agentes químicos, algum produto químico aí que seja tóxico ou que ele queime a pele, coisas desse tipo aí, você tá ligado. Agora você precisa saber também o que é um agente patogênico. Guarda essa palavra, agente patogênico. E não é muito difícil. Ele pode ser tanto um agente microscópico ou não, mas o essencial é que eles causam doenças, infecções nos hospedeiros deles em circunstâncias favoráveis, entendeu? Tipo uma bactéria, ela vai te causar alguma doença e um tipo de infecção, então ela é um agente patogênico. Tem duas maneiras que eles vão te causar uma doença, ou pela muita multiplicação deles, ou por a liberação de toxinas no teu organismo. Outra coisa importante, esses agentes patogênicos, eles só causarão a doença se ele conseguir penetrar no teu sistema imunológico. Agora uma coisa muito importante são os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Geralmente é usado pela galera da área de saúde aí, né, que trabalha, né, com doenças, vírus e tudo mais, então eles têm que se proteger. Então alguns exemplos desses equipamentos que eles usam: pode ser uma luva, pode ser bota, máscara, óculos de proteção, protetor auricular, aquelas roupas lá que eles usam e tal.
Tá, até aí tá fácil, não tá? Agora, 4 coisinhas aí que tu tem que diferenciar, e tá falando muito nisso agora, né, por causa do coronavírus, que são o quê? A diferença entre surto, pandemia, endemia e epidemia. Vamos lá, do menor para o maior. As epidemias são basicamente o quê? No bairro ali, tem um bairro que ele não é comum ter doença de lá. Mas vamos supor que começou a surgir um surto de gripe ali. Né? O que seria esse surto? De repente, várias pessoas ali naquele bairro estão começando a ter gripe. Então isso aí é um surto. O que diferencia o surto da epidemia é que, tipo, quando esse surto não é só no bairro, mas em vários bairros da cidade, a gente já começa a chamar isso aí de epidemia. Vários bairros estão tendo surtos. E aí pode ser em várias cidades, em vários estados, em vários países. Nós chamamos isso de epidemia. Agora, quando o negócio fica feio, invade o globo ali, todos os continentes da Terra, nós chamamos de pandemia. E agora, para diferenciar tudo isso da endemia, também é muito simples. A endemia basicamente quer dizer que é típico. Então, uma doença endêmica quer dizer que é uma doença típica em algum lugar. Por exemplo, aqui no norte, nós temos uma doença endêmica, no caso, uma doença típica daqui, que é a febre amarela. Então, a febre amarela no norte, ela é endêmica, porque ela é típica daqui. Acontece muito, entendeu? Sabido isso, vamos ver como é que se previne durante um cenário de epidemia ou de pandemia. Você tem basicamente 2 coisas a se fazer. Uma delas é você evitar aglomerações, tá? Em ambientes que tem uma galera muito grande. E o outro, que é básico demais, é higiene, cara. Seja limpinho, lave suas mãos direitinho aí, com sabão. Não sai colocando a mão dentro do olho, da boca, do nariz e tudo mais. E se você saiu na rua aí, tocou em alguma coisa, depois dá uma lavadinha na mão aí, tipo um corrimão de escada, que é onde todo mundo tá botando a mão aí. Eu fui pegar naquele troço que eu esqueci o nome agora de abrir a porta. Então, higiene. Também, se você for tiver com algum sintoma aí, espirrar, tosse e tal, você já, ó, tossiu aqui, ó. Não na mão, não na roupa e tal. E se for tossir aí, usa um lencinho, beleza? Mas um lenço descartável, não usa aqueles de pano não, que fica tudo ali no pano e tal, e você coloca dentro do bolso e já contamina a tua roupa toda. E eu vou terminar aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, eu não vou dar todas as informações, tu vai ter que pesquisar aí, beleza? Estuda no material que te passaram. Mas outra coisa muito importante são as maiores pandemias que já tiveram na nossa história. E eu vou dar 2 delas para você aqui. Uma delas é a peste negra. Ela surgiu ali por volta de 1346 até 1353, se eu não me engano também. Ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas, mais ou menos. Então foi uma das piores pandemias que teve, né? O coronavírus perde longe para isso daí. Ela também é conhecida como peste bubônica. Você já deve ter ouvido isso daí. Talvez até tua mãe já tenha te chamado disso quando ela estava um pouco fora dela. Cara, e se supõe que essa doença matou lá na Europa, sabe quanto? 1/3 da população. Brinca, cara. 200 milhões de pessoas é um país, é o Brasil inteiro, o Brasil todinho, 200 milhões de pessoas. Essa doença era causada por uma bactéria. O nome da bactéria era o seguinte: Yersinia pestis. Talvez você não precise decorar isso aí. Essa bactéria era transmitida por seres humanos através de uma pulga. Essa pulga ela era carregada por ratos pretos. Naquela época tinha um monte desses ratos. E eles andavam aí pela cidade, porque naquela época, cara, 1300 e pouco ali, as ruas ali eram uma bagunça, não tinha saneamento básico como a gente tem hoje, então o pessoal jogava o lixo nas ruas, não tinha carro que passava ali para recolher o lixo e tudo mais, então era uma situação horrível. E aí os ratos passando próximo às pessoas ali foram lançando as pulgas nas pessoas, as pulgas mordiam as pessoas e passavam aí a bactéria para as pessoas. E o tratamento é basicamente feito por antibióticos, tá bom? A doença é causada por bactéria, então o antibiótico resolve. Agora, a pior pandemia que já existiu na face deste planeta foi a gripe espanhola. Já ouviu falar? Gente, essa gripe, de janeiro de 1918 até dezembro de 1920, ela chegou a matar 500 milhões de pessoas. Isso é cerca de 1/4 da população mundial da época. É muita gente. E sabe qual é o vírus causador dessa doença? O influenza H1N1, já ouviu falar, né? Pois é, ele mesmo. Você quer alguns sintomas dessa doença? Dores musculares e nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação na laringe, traqueia, faringe e nos brônquios, pneumonia, dor abdominal,
aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, proteinúria, que é o aumento da concentração de proteína na urina, e nefrite, que eu não faço a mínima ideia do que seja. E após algumas horas do surgimento desses sintomas, os pacientes com gripe espanhola também eles podiam apresentar manchas marrons no seu rosto, a pele azulada e tosse com sangue e também sangramento pela narina e pelos ouvidos. E naquela época a forma de se prevenir disso era se afastar das grandes aglomerações. Hoje em dia nós temos as vacinas aí que anualmente você deve tomar. Porque o vírus ele fica se mutando, ele vai mudando, então a vacina é sempre atualizada a cada ano. Bom, o resto das questões da especialidade é com você, meu querido. Eu não vou te dar tudo não. Vai pesquisar, vai estudar por conta própria. E quando colocar a especialidade no peito, tenho orgulho de dizer que você pesquisou, você estudou. E você sabe do que está ali naquele conteúdo. Então não simplesmente coloque especialidade por colocar, mas aprenda o conteúdo dela. Valeu, um abraço aí e Maranata!